Olá pessoal, nesse vídeo vou falar mais um pouco sobre o livro do Wesley Lucas, sobre a historicidade de São Lucas e de seu Evangelho, sobre nova perspectiva, publicado agora em 2025. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão do problema sinótico e trouxe ali a hipótese de Griesbach, lá do século XVIII. Então, até antes do século XVIII, o que o Griesbach tinha na época dele? Né? Na época dele, o que se tinha era a versão que consta da maior parte da patrística, que é o primeiro evangelho Mateus, tem várias referências sobre isso na patrística, o primeiro a escrever seria Mateus, tem lá em Papias, a referência mais antiga. Papias fala que Mateus escreveu, foi o primeiro que se colocou a escrever. Depois veio Marcos, que ele fez uma versão resumida de Mateus, tá? Marcos, secretário de Pedro, tá? Depois veio Lucas. Então, Lucas, secretário de Paulo, acompanhante de Paulo nas viagens. Então, como Paulo veio depois, né? Então, estaria aí em terceiro lugar. Então, essa seria a ordem tradicional. Não é porque alguém fez uma análise desses textos, textual, não. É porque assim vem da patrística. Quem escreveu primeiro? Mateus. Isso é dito pelo Papias, pelo Irineu, pelo Eusébio, por Agostinho. Agostinho, aqui nesse livro aqui, A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, do Craig Blomberg, que ele vai traçar várias dessas hipóteses aí, dessas teorias, né? Que tentam resolver o chamado problema sinótico. O que é o problema sinótico? Bom, já era de bastante conhecido que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se você coloca eles em colunas, né? Simetricamente um em relação ao outro, tu vai ver que tem muita passagem parecida. Eles seguem muitos trechos parecidos, né? Então, daí que vem esse termo, né? Sinóticos. Ópticos é de olhar, né? E sim quer dizer conjunto, junto. Então, são três evangelhos que são lidos juntos, né? Então, o problema sinótico é, bom, já que tem tanta similaridade, inclusive de uso de palavras muito semelhantes para descrever a mesma passagem, parece, tudo indica que alguém copiou alguma coisa. Alguém quando foi escrever o evangelho, estava tendo um outro evangelho ali na frente para copiar as passagens, pelo menos uma parte dele. Então a pergunta é: quem é o primeiro? Será que é o Marcos o primeiro, o Mateus, o Lucas? Quem desses é o primeiro? Então, isso é uma análise crítica textual aí do texto, né, literária, né, vamos chamar assim, uma análise literária do texto, para você tentar chegar a uma conclusão. Tá? A patrística não fez essa análise. Isso já vem desses autores antigos que eu estou falando, Papias, Irineu, Eusébio, que dá essa ordem de Mateus, Marcos e Lucas. Tá? O Griesbach vai ser um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer uma análise literária. Então, ele analisou o texto e tirou a conclusão de quem seria o primeiro. O Griesbach, então, ele vai inverter um pouquinho essa ordem, não muito. Mateus continua sendo primeiro para o Griesbach, tá? Mas agora ele troca a ordem de Lucas e de Marcos, tá? Então, Lucas viria em segundo e depois o Marcos, fazendo um resumo, usando Mateus e Lucas. Então, o autor de Marcos, ele meio que criou uma versão resumida. A partir de quê? A partir de Mateus e Lucas. Tá? Então, essa seria mais ou menos a hipótese do Griesbach. Tá? Bom, o que eu quis falar no vídeo anterior é que essa hipótese do Griesbach não valeu. O que hoje é dado como mais aceite é a teoria chamada das duas fontes, né? Que é essa teoria, que é a hipótese das duas fontes quem? Seria uma fonte Q e o Evangelho de Marcos. Então, nessa teoria, você teria Marcos e teria Q. Então, Mateus, ele consultou Marcos e Q.
Lucas consultou Marcos e que vieram depois, tá? O primeiro seria Marcos. Essa hipótese das duas fontes, ela se deveu em grande parte ao estudo feito por Streeter, The Four Gospels, a Study of Oranges, tá? Então, isso está feito por Streeter em 1924, tá? O Griesbach é do final do século XVIII. Então, essa teoria das duas fontes, hipótese das duas fontes, é a que é mais aceita hoje. A hipótese majoritária é essa, para a origem dos evangelhos, tá? Segundo essa ordem. E aqui tem várias outras opções também, outras soluções, mas a solução que é aceita como mais razoável seria essa das duas fontes. Agora, eu queria falar aqui. Então, basicamente é isso que eu queria colocar. Ou seja, tem essa hipótese, tem outras hipóteses também que eu não quis colocar para não complicar muito, mas então temos essa questão da prioridade marcana como sendo hoje consenso. Agora, ele vai falar aqui, o Craig Blomberg, na página 51. A ideia de Agostinho está trabalhando com a hipótese que Mateus foi o primeiro, né? Baseada nas ordens dos evangelhos do Novo Testamento, que é aquela da patrística, né? Que seria, então, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Essa ideia não pode ser posta totalmente de lado. Estudos de trechos específicos dos evangelhos têm com frequência chegado à conclusão de que é plausível a ideia de que nas passagens em que suas histórias correm paralelas, Mateus preserva certas passagens em formas que reproduzem a tradição original mais literalmente do que Marcos. Tá? Então, ou seja, não é terraplanismo. É uma tese minoritária, a tese de que Mateus foi o primeiro evangelho. Hoje é vista como minoritário, mas está longe de ser terraplanismo. Tá? Então é uma tese acadêmica. O Lucas está trazendo aqui uma tese acadêmica, do ponto de vista acadêmico, minoritária, mas, ou seja, Lucas, o Wesley, ele comentou, né, que ele, inclusive, ele até admite que Mateus seja o primeiro. Ele coloca Lucas em 37:41 e, segundo ele, é possível que Mateus tenha vindo até primeiro. Então, Mateus estaria sendo escrito na década de 30. Quer dizer, o que eu estou colocando aqui é que essas datações é que são minoritárias, né? Essas datações são bem complicadas, colocar Mateus na década de 30, né? Aqui o texto do Craig Blomberg, Introdução aos Evangelhos, ele vai explorar essa questão, tá? Então, que a solução das duas fontes, na verdade, são 4 fontes, na verdade, né? Porque Mateus, ele depende de Marcos e quê? Não é isso? Lucas depende de Marcos e quê? Só que tem coisas em Mateus que não estão nem em Marcos nem em quê. Então, seria o que seria a fonte M. É uma fonte que é própria só de Mateus. Sabe-se lá de onde que ele tirou isso. Provavelmente da tradição oral, não sei. Mas só tem em Mateus. E a mesma coisa, Lucas depende de Marcos e quê? E tem conteúdo em Lucas que só tem em Lucas e não tem em Marcos e também não tem em quê? Então, é o conteúdo L, que é o exclusivo de Lucas. Então, na verdade, a gente fica com 4 fontes, né? M, L, Q e Marcos. Tá? Aqui ele vai falar na página 118. Numerosos argumentos têm variados pesos, têm sido de forma cumulativa propostos por uma boa parte de estudiosos modernos para defender Marcos como primeiro evangelho, e que tanto Mateus e Lucas usaram intensamente sua obra. Tá? Então, isso aqui é que o Wesley tinha que responder esses pontos aqui, porque aqui está o fundamento de Marcos ser considerado o primeiro. Né? Lembrando que lá na patrística é o Mateus, né?
Bom, primeira razão, em muitos pontos, os detalhes de Marcos são mais vívidos, enquanto Mateus e Lucas omitem o que parece ser detalhes de um testemunho ocular. Por exemplo, depois que o sol se pôs, em Marcos 1,32, mas em Mateus 8,16 já vai estar de outra forma. A grama verde de Marcos 6,39 e vai estar de outra forma em Mateus 14,19. Os 300 denários de Marcos 14,5 e em Mateus 26,9 vai estar de outra forma. Então, assim, Mateus e Lucas omitem esses detalhes. Ele não conta essa história com esses detalhes. Então, parece que ele fez um trabalho de edição ali. Segundo, a gramática e o estilo de Marcos são, em geral, mais rudes, enquanto Mateus e Lucas os apresentam de forma mais suave. Marcos tem uma preferência pelo assíndeto, ou seja, a omissão de conjunções, a parataxe, usando simplesmente e ao conectar frases, o tempo presente histórico, redundâncias, duplo negativos e uma ordem retorcida das orações. Tá? Então, essas são as características de Marcos, como mais rude. Terceiro, então, estaria indicando que seria primeiro, não é tão rebuscado quanto Lucas e Mateus. Terceiro, Marcos narra detalhes potencialmente embaraçosos ou equivocados que os outros evangelistas omitem ou reformulam. Por exemplo, o aparente erro ao se referir a Abiatar como sumo sacerdote. Isso aparece em Marcos 2,26. Em Mateus 12,4 e Lucas 6,4, isso já vai estar, entre aspas, corrigido. Né? A declaração de que Jesus pôde operar poucos milagres em Nazaré, em Marcos 6,5. Já em Mateus 13,58 e Lucas 4,24 não vai ter assim, não vai estar essa passagem assim. É uma passagem embaraçosa, né? A resposta de Jesus ao jovem rico, em Marcos 10,18. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. É embaraçosa, né? Porque Jesus está dizendo que ele não é bom. Tá embaraçoso isso. Em Mateus 19,17, isso já não vai estar dessa maneira. Então parece que houve aí uma edição. Quarto, Marcos é o mais curto dos evangelhos. No entanto, as passagens por ele narradas possuem, em geral, a forma mais completa. Das 92 passagens que Marcos e Lucas têm em comum, 71 de Marcos são mais longas. Das 104 que ele compartilha com Mateus, 63 delas são mais longas. Faz sentido Mateus e Lucas terem abreviado as narrativas caracteristicamente detalhadas de Marcos para abrir espaço a outras informações sobre Jesus que desejavam acrescentar. Esses dois evangelhos ocupam quase a extensão máxima de texto possível, passível de ser convenientemente transposta em um pergaminho antigo. Caso Marcos tivesse abreviado Mateus e Lucas, conforme propôs o Griesbach, haveria pouco sentido em compridar as narrativas que ele optara então por incluir. Entendeu? Ele inclui narrativas, Marcos, e ele alonga essas narrativas. Se a ideia é resumir, isso está meio contraditório. Quinto, pouquíssima coisa em Marcos não é reproduzida em Mateus e Lucas. Menos de 10% de todo o evangelho. A não ser que Marcos tenha sido o primeiro a escrever, por que ele perderia tempo com tão pouco material inédito ou diferenciado? Sexto, Mateus e Lucas raramente divergem, do mesmo modo e ao mesmo tempo, de Marcos na sequência das passagens ou na natureza da redação. Ao passo que Mateus e Lucas raramente divergem, né? Ao passo que Mateus e Marcos muitas vezes discordam de Lucas, e Lucas e Marcos muitas vezes discordam de Mateus. O que demonstra que Marcos deve ser o termo médio dos três, isto é, ele ou foi o primeiro no qual os outros dois se basearam, ou o último, resumindo os dois primeiros, que nem a tese do Griesbach, né?
ou o evangelho que deu base a Mateus ou Lucas e, por sua vez, se fundamentou no outro, como transparece na sequência Mateus, Marcos e Lucas, seguindo Agostinho, que é da patrística, essa sequência. Na hipótese agostiniana, que é da patrística, aquela sequência tradicional, deveríamos aceitar que Lucas quase sempre optou por usar a redação de Marcos, em vez de Mateus. Na hipótese dos dois evangelhos, que é a do Griesbach, deveríamos acreditar que Marcos quase não tenha introduzido redações absolutamente suas. Embora possíveis, ambos os processos são improváveis. Sétimo, Marcos contém a mais alta incidência de palavras aramaicas preservadas em transliterações gregas. Por exemplo, Boanerges, está em Marcos 3,17, Talita Cumi, Marcos 5,41, e Corban, Marcos 7,11, Efatá, Marcos 7,34 e Aba, Marcos 14,36. Oitavo, parece não haver outra explicação caso ele tivesse conhecimento dos outros evangelhos. Para Marcos omitir todo o material comum entre Mateus e Lucas, uma vez que tal material inclui muitos dos mais importantes ensinamentos de Jesus. Por exemplo, Sermão da Montanha, várias parábolas, as instruções sobre o estabelecimento da igreja. Nono, quando se supõe que Mateus e Lucas tenham reeditado, por sua vez, Marcos, surgem consistentes padrões de ênfase teológica. Em outras teorias, os padrões de atividade editorial se provam muito menos consistentes. Então, isso sugere que Marcos é o primeiro, né? E foi feito um trabalho editorial por Mateus e Lucas. Então, esses são os testemunhos a favor de Marcos. A favor de Marcos como primeiro. A favor de Mateus como primeiro, o forte testemunho da patrística. Essa é uma pesada objeção contra a concepção de Marcos como primeiro evangelho escrito. De fato, tal evidência externa se ajusta a certas evidências internas. Os paralelos de Mateus com relação a Marcos nem sempre parecem ser revisões tardias, editoriais, como ocorre com Lucas. Sugeriremos em nossa introdução a Mateus o que há um modo para harmonizar essa evidência com os argumentos da primazia de Marcos, e que Mateus pode ter composto seu evangelho em fases, uma parte antes de ler Marcos e outra depois. Isso já é uma tese nova aqui do Craig Blumberg, né? Ele já está dando outra sugestão aí, né? Que é o Mateus sendo composto em fases, né? Enfim, tudo isso, todas essas hipóteses que tentam resolver o problema sinótico, né? São teses que marcantes, acadêmicas. O que eu quis colocar é que realmente, majoritariamente, a maioria dos autores concorda que Marcos teria sido o primeiro e um hipotético evangelho Q teria servido de base. Então, Marcos e Q serviriam de base para Mateus e Lucas. O que eu falei no meu vídeo, então, reafirmando que eu falei que deu a entender que o Griesbach mudou de opinião. Não existe isso, tá? O Griesbach não mudou de opinião, não. Ele tem a opinião dele, que foi estabelecida lá no século XVIII, mas depois veio essa teoria, essa hipótese das duas fontes, que veio depois, e ela é que acabou se estabelecendo com a maior parte da adesão. Não houve grande adesão para a tese do Griesbach. O Griesbach não conseguiu ter essa maioria a favor dele, né? Isso depois foi conseguido por essa tese das duas fontes, que veio algumas décadas depois, bem depois, né? Então é isso. Muito obrigado, então.